Diga lá, pessoas, a grama é verde. Pessoal, ainda bem que cada vez mais as pessoas estão acordando no nosso país e percebendo que está tudo errado, né? De um certo tempo para cá, as pessoas estão observando. A gente teve aí um governo onde a gente teve mais transparência, onde a gente teve mais participação da população, e aí a gente está entendendo mais de política, acompanhando, sabendo cobrar, sabendo perceber, né, o que está acontecendo, e aí a gente tem visto aí que tem muitas coisas acontecendo errada na política. Será que é normal uma pessoa sair na rua, não pode sair na rua desde a campanha, porque as pessoas chamam de ladrão, as pessoas reclamam da presença dele, né, baseado no que foi feito de ruim, né, porque um partido, as pessoas que governaram o país por tanto tempo e não construíram nada de concreto, nenhuma lei que fizesse o nosso país alavancar, que fizesse o nosso país se desenvolver, ou não criou nada para encaminhar o nosso país rumo ao desenvolvimento, né? Mas apenas a gente via falar muito em corrupção, em roubo, em desvio de dinheiro, e com a infraestrutura prometia entregar obras em um prazo, e aí quando chegava o prazo não entregava, marcava para outra data, para outro tempo. Era um partido que fez isso, né, com a integração do Rio São Francisco. Deu 2 datas para entregar e não entregou. Talvez porque não interessasse finalizar aqueles trechos e deixar o canal funcionando. Por quê? Porque talvez é permissível, é preferível fazer com que essa obra perdure por mais tempo para poder ser concluída, porque assim as pessoas ficam na expectativa e aí fica apoiando aquele candidato, aquelas pessoas, aquele partido, para que eles, uma hora ou outra, ele conclua, né, aquela obra. As pessoas esperando essa obra ser pronta, né, e aí o governo vai mantendo elas ali sempre por perto ali, para quando precisar de um apoio, de um voto, né, ele tem essa massa de manobra ali ao seu dispor, né, essas pessoas que estão esperando esse canal, e aí não interessava fazer tão rápido assim, né. E talvez também porque aí os governos vão prometendo algo por outro meio, através dos carro-pipa, e aí demonstrando que está se interessando e que está se preocupando com essa população. Quando, na verdade, dinheiro para o carro-pipa é uma forma também do governo gastar dinheiro, né, sem a gente não sabe como funciona esse negócio do dinheiro público, vai para as empresas de carro-pipa, se realmente o preço que é cobrado por esse transporte realmente é justo, ninguém tem muita informação sobre isso. Então, tem também esse argumento, né, tem também essa, essa lei, né, a ser observada, essa leitura a ser feita. Então, todo mundo está vendo que o outro candidato, quando anda na rua, quando andava, mesmo chegava nos lugares, mesmo sem avisar, mas juntava multidões ali que ovacionavam, que aplaudiam, né? E até mesmo agora, após ter perdido as eleições, quando ele anda, mesmo ele tendo se tornado inelegível, as pessoas, quando sabem que ele vai chegar em algum lugar, que ele vai vir para a cidade, se juntam ali para dar apoio, para fazer manifestação, para recebê-lo, para prestigiar. Por quê? Porque as pessoas, elas entenderam, elas estão cada vez mais acordando e vendo que o que a gente precisa são de políticas voltadas para modificar o nosso país para melhor. Leis que vão infraestruturar o nosso país, que vai reduzir a burocracia do nosso país, que vai tornar o nosso país cada vez mais competitivo, que vai tornar o nosso país cada vez mais atrativo para o investidor, né? Como é feito nesses países bem desenvolvidos, como, por exemplo, podemos citar a Suíça, Luxemburgo e muitos outros países ali que são capitalistas liberais. E aí, como esse governo trabalha dessa forma, através da descentralização, era um governo, um modelo de governo e de administração do país que as pessoas perceberam que é o que dá certo para o nosso país, pois ele deixa livre cada pessoa, cada empresário, cada autônomo, né, cada vez mais livre para eles decidir o que eles vão fazer da vida, onde eles vão empreender, né, e o governo sempre apoiando, estimulando
dizendo que são as pessoas quem tem que construir o Brasil, cada empresário, cada pessoa quem tem que cuidar do Brasil e produzir para ele mesmo, que produzindo para ele mesmo, ele estará produzindo para o país, né, indiretamente. Então era um governo que narrava isso, que dizia que quem dá emprego não é o governo, quem dá emprego são as empresas. E aí o mínimo que o governo pode fazer é facilitar, é não atrapalhar essas empresas, não atrapalhar esses investimentos. E qual é a forma de atrapalhar o investimento, de atrapalhar o investidor, o produtor? É gerando dificuldade para ele. E o que são dificuldades? São burocracias, são impostos elevados, são encargos que vai dificultar a vida de quem vai trabalhar, de quem vai colocar as pessoas para trabalhar. Então as pessoas viram que esse modelo não funciona. Esse modelo da concentração que existe em Cuba, Venezuela, é um modelo onde tudo é juntado na mão dos governos, o governo é quem decide onde vai distribuir, onde vai gastar, o que vai fazer, o que é prioridade, né? Que não é a população que decide. Isso é uma forma de concentração. É diferente do que as pessoas dizem que é igualdade. Igualdade é o quê? É o dinheiro, é as riquezas e a produção da riqueza está empregada por todo o país, na mão de várias pessoas. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas na produção, né, um número maior de pessoas envolvidas na produção, envolvido no capital de giro, envolvido ali com o comércio, envolvido com alguma atividade, trabalhando como autônomo, trabalhando para si mesmo, trabalhando de forma independente, quanto mais pessoas estiver gerando o próprio emprego, o Brasil vai melhor. Diferente de governos que querem concentrar tudo na mão do governo, dizer que deixe com ele que ele resolve tudo, e ele vai determinar o que as pessoas devem fazer, quantas televisão tem que ter, a lei para... Ele vai criar leis e controle para as religiões, para a internet, para tudo. É um governo que quer concentrar e centralizar tudo, que é o modelo aplicado, empregado na Venezuela, em Cuba, nesses países fechados. Então as pessoas não querem esse tipo de governo. Então as pessoas querem um governo liberal que deixa as pessoas livres para elas fazer o que bem quiser, porque ali elas vão ter mais oportunidade de chegar nos melhores resultados. E elas chegam nos melhores resultados, as empresas crescem, os empreendimentos dão retorno, esses empreendimentos se ampliam, dão empregos e geram, como ele é numeroso, geram uma quantidade maior de imposto para o governo. Então até o próprio governo vai bem quando é assim. Agora, quando é um governo que quer concentrar tudo, que ao invés de liberar os recursos para as prefeituras, pois lá é onde está o povão, e os prefeitos sabem o que fazer com esse dinheiro, precisa e sabe que as pessoas precisam desse emprego, precisa desse dinheiro do governo liberar, como é o Fundo de Participação dos Municípios, tem que estar ao controle de cada município ali, e não concentrado na mão de um concentrador, centralizador do poder, né, de um governo que quer juntar tudo em suas mãos e decidir o que vai fazer com esse dinheiro, deixando os municípios com pessoas desempregadas, né? A gente não quer esse tipo de governo. A população não quer esse tipo de governo. A população também não quer, a população, como os brasileiros, a maioria é conservador, então, e tem muita gente que é cristão, por exemplo, eles não querem também, ele não quer essas enxurradas de leis progressistas que está sendo empregadas, que está sendo instalada no nosso país. E a gente está rodeado de parlamentares, de pessoas eleitas que estão buscando essas leis, que estão trazendo e gastando o seu tempo discutindo essas leis, quando a gente tem prioridade de leis que venham para trazer emprego, para trazer oportunidade para as pessoas, que venham para trazer mais segurança. As pessoas deveriam estar mais em grande número, né, os parlamentares eleitos, preocupados em trazer leis nesse sentido, de trazer mais segurança para o nosso país, de cuidar mais da educação, de dar atenção mais à produção, que é quem sustenta um país, é a economia de um país. Então vamos cuidar da economia. Mas não, eles estão preocupados com leis progressistas. Vamos trazer para o Brasil o furto por necessidade, que é uma lei socialista que permite as pessoas roubar até $1.000 lá na Califórnia. Não é considerado crime, não é considerado furto. Por quê?
Porque isso é uma lei que ajuda o comunismo, que ajuda a tirar de uma pessoa para dar para outra, pois não é crime. Então, a gente não quer esse tipo de governo. As pessoas concentradoras, as pessoas conservadoras, não querem um governo concentrador, centralizador do poder. Quer um governo liberal, apenas manter o básico ali, um governo limitado, estado mínimo limitado, que não vai atrapalhar a vida de quem vai construir, né, realmente a riqueza de um país, que são todas as pessoas que têm algum projeto para colocar em prática, que têm algum investimento para trazer para o nosso país. Então as pessoas estão vendo tudo isso aí. Estão vendo que já na campanha política foi proibido falar, associar a imagem de um dos candidatos aos ditadores da Venezuela, Cuba, Daniel Ortega também. Foi proibido até das pessoas falar em suas redes sociais que esse cara apoiava e que era amigo daqueles caras lá. Uma vez que ele ganha, as primeiras pessoas que vêm visitar, pedir dinheiro emprestado, são esses líderes, dos quais não podia falar durante a campanha. Então, demonstrando ali que ele estava se protegendo, porque sabia que se os brasileiros tivessem consciência de que ele estava associado a esses ditadores, não ia votar nele. E aí ele tinha medo de não ganhar e aí proibiu isso. Outra coisa também, a gente quer mais segurança nas urnas eletrônicas, a gente pediu isso, mas foi proibido até da gente tocar nesse assunto. Por quê? Porque eles não querem mais segurança. Será que tem alguma coisa errada que só eles sabem? Não querem entregar o código-fonte, não querem entregar imagens do dia 8, não querem participar e contribuir com muitas coisas que poderia esclarecer mais para a população. Então, por que tem tantas coisas escondidas assim, tantas acontecendo no nosso país, né? Será que tem alguma coisa errada que eles estão querendo esconder? Então é essa leitura que a gente faz e essas perguntas que fica essa dúvida. E cada vez mais, baseado nesse comportamento deles, a gente vê, né, claramente que eles estão cada vez mais querendo eliminar a concorrência, querendo que o país se torne uma só lei, um só pensamento, um só regime. Então, são pessoas que querem eliminar os seus adversários de uma forma ou de outra, que diz, nós acabamos com aquele líder, com o líder maior, e agora precisamos acabar com as pessoas que seguem ele, precisamos acabar. Nós derrotamos o Bolsonaro, agora precisamos acabar com os bolsonaristas. Foi a voz, foi a fala de alguém que tem medo, né, desses adversários fortes, que estão cada vez se tornando mais fortes, voltar ao poder. Então ele não aceita, porque ele quer governar sozinho e impor o seu único jeito de pensar. Não quer decidir junto da população, porque a população é quem tem que decidir o que quer para o país, sempre. A gente é quem sabe, porque as coisas podem mudar e a gente pode querer uma coisa agora, todo mundo, e daqui a um ano a gente pode pensar diferente, aí todo mundo vai escolher novamente, e não uma única pessoa, um único ditador, uma única pessoa ali decidindo o rumo do nosso país, né? Um cara que diz que a herança não tem que ficar para os herdeiros, mas a herança tem que ficar na mão do governo, que ele sabe controlar melhor. Então, pessoas que pensam nisso são pessoas que querem destruir a propriedade privada, diminuir cada vez mais, que isso é uma forma de chegar ao comunismo, onde todos os bens de produção pertencem ao governo. Pessoas que querem que todos os bens passem a ser do governo cada vez mais. As terras que são de agricultores a gente diz que é para o índio, para que as pessoas acreditem que realmente é para o índio, mas fica na mão do governo. Então, todas essas coisas, né? A gente está percebendo tudo isso que está acontecendo no nosso país. Valeu? Será que ainda tem pessoas que não estão percebendo isso? É bom elas ficar ligadas, porque a gente pode chegar num momento onde não tem mais saída, onde a gente pode estar preso nos laços do comunismo e aí não tem mais como sobressair.